Então, poeta, não fale poesia, transpasse poesia, transmita poesia, transporte poesia, transborde poesia, transpire poesia, transcenda poesia e só se for necessário, utilize palavras. Do fundo da boca. Este aqui é o podcast do Fundo da Boca. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindos. É uma honra e uma satisfação estar aqui na nossa terceira edição, no terceiro episódio desse podcast. E eu tenho a honra, a grande satisfação em receber aqui um dos poetas que eu admiro muito. Aliás, a pessoa que me apresentou o Islam é um amigo pessoal, não só meu, mas da minha família. Mais que um amigo, é o meu compadre. É o padrinho da minha filha mais nova. Recebam também com muito carinho Alessandro Dornello. Seja muito bem-vindo, amigo. Do fundo da boca, para mim, salve Wellington Sabino, salve Jazz. Para mim é uma honra estar aqui nesse lugar tão sagrado. E uma felicidade enorme em em participar desse projeto aí que vai caminhar lindamente aí. Maravilha, irmão. Seja muito bem-vindo. É uma alegria, uma felicidade muito grande ter você aqui, né? Aliás, Alessandro Elisário Dornelos, natural de Uberaba, poeta, slammer, Slam Master, ao lado de Renata Reis do Slam Ondaka Curto, Slam Triângulo e o Slam Interescolar de Uberaba, Minas Gerais. Organiza ao lado de Renata Reis o Nômade Slam, que cria slams em cidades que não têm slam. A primeira cidade desse projeto é o Slam para Carolina, na cidade de Sacramento, ao lado do Slam Master Denis Balduino. E o Ale também é formado em História e atualmente é discente do curso de Letras na UFTM. Com a palavra, irmão. Então, sou filho de Maria Abadia, né, e Vicente Elisiário Dornelos, e rememorando esses dias, eu acho que, por mais que eu estou no curso de letras hoje, né, o poeta nasceu muito primeiro, bem antes do que eu. Então eu lembro eu aí na terceira, quarta série, ainda não escrevendo poemas, mas lidando com as letras, declamando nas horas cívicas, né, nas ocasiões cívicas da escola, né, lá no Boa Vista, no bairro onde eu nasci. E aí na quinta série, já indo, né, para a quinta série, numa outra escola, que é o Colégio Boa Vista, né, onde eu cito, inclusive na minha poesia, a quinta série, houve uma coletânea de poesias e eu consegui entrar nessa coletânea, só que a minha professora me perguntou, isso me marcou muito, e ainda de vez em quando eu gosto de lembrar isso que ela falou para mim: Alessandro, essa poesia é sua, porque nesse livro não podem ser poesias que já foram publicadas ou escritas por outros autores. Eu falei: não, professora, essa poesia é minha, né? Então eu acho que o poeta tá aí, né? Sempre esteve, e é isso, né? Então, para mim, e eu sempre penso que a poesia, para mim, e tanto é que tenho vários nomes que eu carrego pela minha vida, e o atual que eu acho que define muito o que eu sou é o operário da palavra, né? Servir através da palavra, e que essa palavra faça algum bem para as pessoas, né? Com certeza a sua palavra tem feito muito bem para muita gente. E, aliás, eu queria até aproveitar esse ensejo e pedir para que você recite para a gente a poesia que você oferece hoje para nosso crescimento aqui no Fundo da Boca, a poesia toda vez. Por gentileza, meu irmão. Então, essa poesia, 2017, quando a gente começou o Slam Ondaka, de poemas curtos, eu sempre escrevi, mas vivi um tempo muito desacreditado em mim mesmo,
E aí a minha esposa, minha amada, minha namorada, seja lá o que for, dessa vida e de outras vidas, Renata Reis, ela me falou, por que você não escreve, né? Então, e aí eu estava vivendo um tempo, alguns anos, assim, totalmente perdido, né? De mim mesmo, e aí sempre podando, sempre soube que era Islã, mas tinha medo, achava que o Islã não era para mim, até que em 2016 eu vi um vídeo da senhora Maurinete Lima declamando, e eu falei, é isso, né? Só que ao fazer o Islã Ondaka, o Ondaka curto, eu pensei comigo mesmo, mas eu tenho que escrever para dar exemplo, pelo menos, porque é um poeta sem poesia, e aí, mas falar sobre o quê? E aí, a primeira influência que me veio foi a cultura hip hop, a qual eu pertenci há mais de 20 anos da minha vida. Então, toda vez que vejo alguém preso com a camiseta de rap, sinto-me derrotado. Meliante diante da mesma pena de julgamento. Recuamos passos doloridos, perdemos irmãos que poderiam estar munidos, perdemos irmãs com seus ventres coloridos, a realidade debocha seu fraseado decorado. De que vale a poesia, seus ouvidos tão enquadrados, respiro se puder inspiro a rima que fiz na rua, a vontade de cantar igual Taíde ainda continua, algemado de costas, foto fatal, ruim de olhar, alguma mãe vai chorar no congá. Por isso, MC, cante caguela, mas de peito aberto, você nunca sabe qual a tragédia por perto. Talvez a sua rima mais simples, que de tão simples é excluída, ao não ser cantada, desencantada, perde a oportunidade de salvar uma vida. Se você não fala, o outro não escuta. Se a palavra não chega, a realidade aconchega e vocifera a fera da sua conduta, destrói sonhos fetais, tão singelos, iguais aos desejos mais belos que não cabem nas capas de jornais, e do mesmo modo que um dia fui salvo, deixe que o hip-hop sussurre no seu ouvido o nome periferia. Foi um MC griot urbano que me ensinou que o primeiro passo, que o primeiro aço é africano, que oralidade e ancestralidade não são discursos levianos. De tanto me ensinar e aprendi que esse mar que a gente carrega navega por mares que eu reconheço e não desmereço. É como amar ao samba, sabendo o motivo de escutar Chico Santana e sentir-se vivo, é entender a geografia das favelas pelas letras de G ou G. Depois, tentar ser alguém melhor. Para depois, se ampliar um novo futuro, além dos muros e carceragens, se ampliar, recortar algo existente para nele estar presente o seu cantar. É lembrar, Colégio Boa Vista, quinta série, primeiro dia de aula. Robson Bertolassini mostrou os discos do Som das Ruas e Hip Hop Cultura de Rua. Desse dia em diante, minha vida ganhou outro sentido. Aí de DJ 1, corpo fechado, 3 vezes Aldinho comprimido. Eu escrevi rap em papel de cimento, eu que não matei a África na minha rima, nem por um momento, ainda aguardo as falas de Chuck Lee, de Limar Di, de Babai Fati, de Famoroti, de Spike Lee, de Kuti. E dentro de mim ainda repercute o quanto fui ajudado. E dói ver as prisões, as agonias, ouvido à escola todos os dias. Calo-me e aprendo, faço oferendas ao meu ser incompleto e torto, pois no dia em que eu achar que eu sei demais, estarei morto. É isso. Que isso! Exato. E é isso. Maravilha. Maravilha. É isso, Savino. Que poesia maravilhosa. É uma enxurrada de pensamentos, é uma enxurrada de vivências, e a gente vai emergindo um pouco naquilo que a gente consegue perceber que é tão seu, e é uma poesia repleta de tantas referências e tantas coisas que nos faz pensar. Certamente. Então é maravilhoso, assim, maravilhoso. Como foi um pouco do processo aí? Eu sei que tem muito pelo que você falou e trouxe na sua poesia, parece uma poesia marcada por uma vivência, né? Como você colocou antes aí, do hip hop, desde a quinta série. Eu acho que Exatamente. Acho que essa poesia, ela transpassa a sua vida, né? Ela vem carregando, você vem carregando ela, ou ela vem te carregando há um tempo, pelo que parece. Isso mesmo? Então, eu acredito realmente, nessa força da palavra, da oralidade, né? Então, eu
é algo que eu sempre quis buscar, eu acho que eu sempre quis buscar isso na minha vida, e eu só acho que a maneira, a ferramenta, isso a vida foi me oferecendo da maneira que ela quis me mostrar, e ao mesmo tempo da maneira que eu quis atuar, né? E isso é de observação, porque eu falo que toda vez que eu vejo alguém preso com uma camiseta de rap, é de tanto ver nos jornais impressos aqui da cidade, eu via sempre jovens, periféricos, presos com a camiseta de rap. E aquilo me incomodou profundamente, e isso me remete a toda essa vivência que eu tive dentro da cultura hip hop, né, que eu não sou dono de nada, né, que foi chegou até a mim, né, através desses discos. Lembro exatamente do dia em que o Robson, que inclusive mora no Boa Vista ainda até hoje, na 5ª série, me mostrou os discos, né, do Som das Ruas, Hip Hop Cultura de Rua, do Taíde DJ1, né, Pergunte a Quem Conhece. Então, a cultura hip hop me salvou, né? Essa informação embutida, né, no seio da cultura hip hop salvou a minha vida, né? Então é como eu lido, né? Então toda vez que eu falo esse poema, e eu acho que você tem razão, é um poema que remete uma vida inteira, né? Nossa, e a gente consegue perceber, né, dentro do que você está falando agora e acompanhando a sua poesia, então a gente consegue entender esse processo, porque muitas pessoas perguntam como é que você escreve poesia X, Y, Z. Tudo vem de uma vivência, né, de experiências, de aprendizados aqui, e eu fico muito feliz que você tenha escrito essa poesia e poder compartilhar tanta coisa com a gente aqui. E eu acho que a gente vai ter esses minutos aqui para tentar entender cada situação, cada momento da sua vida, que você tenha a liberdade para compartilhar, e que a gente quer muito não só entender, mas aprender com você também. E ver por essa poesia já mostra que tem muito para ensinar, né? Estou muito feliz com e aprender certamente. Eu queria falar algumas coisas em relação até isso que você está falando. Por exemplo, o meu processo, né? Como se dá? Eu achava assim que até descobri que tem uma vez eu vi um senhor também que o modo de fazer a poesia dele é o mesmo. O meu modo é andar na rua e escrever mentalmente a poesia. Escrever, cada um tem um processo. O meu processo é pensar a poesia e ao mesmo tempo ir decorando. E aí no final, eu não preciso decorar, ela já está decorada, né? Então, mas eu costumo fazer esse exercício mentalmente mesmo. Quando eu estou, sei lá, no caminho aqui de casa para minha mãe. Então eu vou pensando nessa poesia, já vou construindo já essa poesia parte por parte e ao mesmo tempo declamando, né? E cada um tem seu processo, né? Meu processo foi essa poesia toda vez foi escrita dessa maneira, né? Eu sentei e tem poesias que eu sento e escrevo, mas essa não foi o caso. E, meu irmão, eu quero já entrar na poesia agora, falando um pouco aí, entendendo um pouco do seu processo, e a gente vai voltar também, falar de novo desses processos enquanto a gente comenta aqui. E vamos partir para a parte do marca-texto, que tem muita coisa aqui para marcar, tem muita coisa aqui para conversar, e eu acho que você também deve, com certeza, querer dividir algumas coisas que tem aqui. O nome da poesia é Toda Vez, e logo no começo dessa poesia você traz essa frase, né? Toda vez que vejo uma foto de alguém preso com uma camisa de rap, eu me sinto derrotado. E nesse momento ali, eu queria que você falasse mais desse sentimento de derrota, que talvez a mesma foto tenha surtido diferentes reações, diferentes sentimentos, e eu queria que você falasse do seu. Entendi. Em relação a essas fotos que você viu, que de uma certa forma te inspirou, te trouxe essa poesia, mas eu queria que falasse um pouco mais desse sentimento de derrota e de percepção ao ver essas duas coisas, né? Alguém com uma camisa de rap, porém preso. Então, quando eu estudava no Colégio Boa Vista, e aí eu sempre fui
péssimo em matemática, e geralmente eu não saía muito bem nas provas de matemática, mas eu sempre gostava de escrever um rap, né, no final da prova, né? Isso não, assim, não tinha... lembranças que vão sendo acumuladas para desembocar nisso que eu vou responder agora. Toda vez que eu vejo uma foto de alguém preso com uma camiseta de rap, isso vem profundamente comigo naquilo que eu acho que é uma missão de vida, de contribuir positivamente, né, para uma sociedade mais justa. Então, quando a gente observa e quando a gente vê a questão social, a cor, né, que tudo isso envolve uma questão histórica, inconclusa, e que olha para mim mesmo, uma pessoa branca, inserido numa cultura que é afrodiaspórica, que ela tem essa influência da África. Então, eu penso também nos meus e nas suas atitudes, né? Porque sim, esse fato desse jovem, né, periférico preso, e ali já diz muita coisa, né? A quebra da união familiar, a falta da paternidade, a questão financeira, a questão do estudo, do não acesso. Então, eu fico pensando nisso e também penso como a cultura hip-hop foi entregue a mim, né, e me salvou minha vida. Então, eu penso também que todas essas pessoas poderiam ser abarcadas, né? Então, eu penso muito nisso, nessa camiseta, né? Por exemplo, que esse jovem periférico, preso, tem dizeres, né, de letras de rap, né? Em que momento que essa conexão não deu certo, né? Ou seja, o sistema foi mais forte que a gente. Então, é por isso que eu me sinto derrotado, né? O fato de não ter ajudado, de não ter colocado da minha palavra, não ter chegado, né, ao coração dessa pessoa, né? Eu sei que o sistema, eu sei que a estrutura é muito maior, mas a gente observa, né? E eu, pelo menos, fico muito triste. Não, e o que você está me falando agora, eu entendo bem. Eu estava até uma vez conversando com o Edson, o querido Edson Militão, meu irmão, poeta, grande irmão, aqui também de Uberaba. Em breve vocês estão ouvindo aí o podcast com a Lê também. Vamos gravar, viu, Edson? Você não vai fugir. Não, eu acho que o Brasil inteiro precisa também conhecer as palavras de Edson Militão. Tendo uma conversa com esse meu grande parceiro, a gente estava falando sobre um terceiro, um jovem que a gente estava tentando ajudar e conversando e dialogando e falando também pelo viés da poesia e rimamos para ele juntos. Mas era um jovem que estava cumprindo uma medida socioeducativa, enfim. E como essa sensação que parece que a gente chegou tarde. Eu sei o que você está dizendo. Porque parece que havia um muro ali que a gente batia e voltava. Sim, eu entendo. Por mais que ele olhasse para a gente com um olhar de eu sei o que você está falando, eu sei que você me entende, eu sei o seu lugar, eu sei que ele recebia nossas palavras, mas parecia que tinha um sistema que parece que chegou antes. E eu até... Depois a gente teve essa conversa, ele saiu, a gente ficou se olhando para ver será que ele absorveu alguma coisa que a gente falou? Será que essa semente vai brotar dali? E a sensação que a gente tinha é que quando a gente começasse um jogo perdendo 3-0 e tendo que reverter esse jogo, né? Porque a gente joga contra um sistema, a situação sociocultural, a situação econômica do país, o próprio preconceito que existe dentro da própria sociedade. Então, dentro dessa questão de recuperação e esse sentimento agora ficou, eu consigo entender e compartilhar desse sentimento nesse momento. E me fez refletir. Meu pai sempre foi muito trabalhador. Meu pai não pôde estudar, minha mãe tem, sei lá, o básico, e aí
minha vida foi de ser trabalhador, de assalariado. Inclusive tem um episódio em que eu trabalhei de assentamento de piso numa universidade, e aí eu ficava vendo os universitários, e aí pensava, nossa, como a universidade deve ser bom, né? Mas muito distante, porque toda essa realidade, às vezes a gente se poda e a gente nos é podado, né? E eu ganhei força, uma grande força interna, né, e externa, a partir do momento em que Alessandro Elisiário Dornelos torna-se o MC do Boa Vista, da Rua França, né, perto da João Pinheiro. Então, quando eu falo isso, aí eu olho para mim. Agora, e aí que fiz a história, estou fazendo letras, e quantos outros jovens não concluem nem o ensino médio? Sim. Então, essa tristeza de ver essa camisa de rap sendo presa juntamente com esse jovem que não teve, né, a mesma igualdade de condição, é o que me entristece. Entendi. E com certeza muita gente está te ouvindo agora, deve estar pensando em algum nome, algum amigo, alguém próximo que acabou tendo caminhos diferentes, talvez até por oportunidades diferentes. Então, acho que muita gente deve estar pensando agora, ou produzindo esse pensamento, construindo esse entendimento agora. E é algo realmente importante para se pensar. Ale, seguindo Diga. aqui também... Mas é isso mesmo, porque essa busca, realmente, eu acho que isso aqui é meu, né? Assim, que mais pessoas acreditem na própria palavra e que essa palavra seja disseminada e que outras pessoas escutem e passem a valorizar, né, essa palavra, que é tão importante, né? E tem um ponto aqui que eu queria muito que você falasse hoje, que talvez, com toda a vivência que você teve depois de já ter escrito essa poesia, acredito que isso deve ter enriquecido muito mais essa sua visão. Tem uma parte que você diz assim: por isso, MC, cante com a goela. Ah, certo. Mais de peito aberto. Então, eu acredito que quando você escreveu essa poesia, tendo toda a sua vivência, isso trouxe muita coisa, mas também, desde que você escreveu essa poesia para cá, provavelmente você deve ter visto muita coisa, e o sentido dessa palavra, imagino que deve ter ampliado mais. Eu acredito que sim. Queria que você comentasse um pouco disso. Depois eu quero falar também um pouco da minha percepção sobre a sua frase. Então, essa é uma frase que realmente... quando você falou de ser o podcast orgânico, então acho que realmente é isso, porque é uma frase que me chamou muita atenção, e me fez pensar em quantas pessoas, de 2017 para cá, que a gente está com Islandaca, vocês com o Amor, né, com Edson, quantas MCs, né, que eu convido para o slam. E aí, muitos MCs, porque cada um faz o que quer da vida, isso não é um convite, não é uma pressão, mas quantas vezes eu escutei, né, da boca de alguns MCs a seguinte frase: eu não sou poeta. Então, e aí eu falo, isso me toca muito, porque eu não acredito nessa frase, eu não acredito nessa verdade. Eu acho que todo MC, né, é um poeta, né? Ele se faz poeta mesmo que ele não saiba, né? Então, esse cantar com a goela é isso, né? É você saber que você estando numa cultura tão rica como a cultura hip hop, né? Que a cultura hip hop tem vários elementos, né? Desde a escrita, desde o sample, né? Então o DJ, produtor, o MC, sampleia um funk do Arcade Fire, um soul do James Brown, um samba, sei lá, da Portela, e coloca essa batida automaticamente junto com a rima. Esse modo de enxergar a realidade, né? Algo que outros ritmos negros já faziam, assim como o blues, tudo isso, né, vai além do hip hop, mas está no hip hop. Entender além, né, é o que
eu peço, mas não como sendo um guardinha do rap, né? Que é uma música do Rafão Malafim, não é isso. Mas é um pedido, né? É um pedido para você que está inserido na cultura hip hop, com a posse do microfone ou não, que você entenda que você é responsável, né? Que a palavra que você disser vai salvar uma vida, né? Então eu tenho muito isso na minha mente, né? Porque eu me lembro exatamente assim, quando eu escutei, sei lá, o Taíde, o DJ1, quando eu vi o Mano Brown, aquilo mudou a minha vida. Inclusive até o Mano Brown fez 50 anos, né? Pedro Paulo, e aí eu escrevi lá no post do Instagram, mestre, né? Porque ele foi um grande mestre para mim. Ele é além do seu tempo, né? Então, cantar com a goela é isso. É olhar para trás, né? Para saber de onde viemos, né? E olhar para frente, porque um dia também você vai ser referência para outros, né? Então, esse cantar com a goela é isso, viu, El? Que bacana. Isso que me chamou muita atenção, porque quando tu diz aqui cantar com a goela, também me traz a referência de você cantar com muita força, com muita verdade, cantar com aquilo que com toda a veemência que se pede, né? Com todo o coração que se pede. Isso. Mas aí é outro ponto você está dizendo assim, mas também a necessidade de ter o peito aberto, né? Então a necessidade de ouvir e de falar o que precisa ser dito, mas também a necessidade de receber, né? Receber com o peito aberto. Então, isso. Acho que essa via de mão dupla, né? Eu entendo muito isso, né? Você manda com a goela, mas seu peito está aberto também, seu coração tá aberto para entender, para conhecer, para receber coisas novas. Eu acho que é essa via de mão dupla também que para mim me tocou dessa maneira. Eu vejo muito de você tem essa verdade e o coração tá sempre aberto e sempre convidando as pessoas para o Islã. O que aconteceu comigo, à medida que você tem as suas referências, que abriram portas, que te mostraram coisas, você caminha nesse sentido também, você é minha referência, que você me abriu portas e me apresentou pessoas e me mostrou um mundo que até então eu não conhecia. Então, se eu cheguei no Islã MG, no Islã BR, se estive no Manos e Minas, se estive na Flip, eu agradeço muito a você que sonhou isso, né? Você sonhou que eu estava no Manos e Minas antes mesmo de eu pensar. Isso é verdade. Mas nisso, El, se você me permite, depois de 2009, já formando em História, e aí, recém-saído, dando um tempo assim, na cultura hip hop, eu fiquei muito perdido. Fiquei alguns anos totalmente perdido, sem escrever. E aí, tem uma frase de um arquiteto de Belo Horizonte que ele fala que quando a gente se isola demais, a gente vai perdendo a humanidade. E aquilo me calou na alma. E aí eu pensei que deveria fazer alguma coisa por mim, né? E aí comecei a voltar a acompanhar os slams em 2016, acompanhei a Flup, vi o Slam BR, e na Flup eu vi a senhora Maurinete Lima, né? Mãe do Eugênio, que é, né, do Zap, né, do Núcleo Bartolomeu, junto com Estela Dalva, Banini, Cláudio Shapira. E aí, a senhora Maurinete me trouxe, acho que, como diz o Ricardo Aleixo, deve ser algo ancestre, né? Deve ser algo ancestral. O mais velho de exemplo, né? Falando, venha, né? Olhe eu, né? Venha você também. E aí isso me puxou, isso me marcou muito, muito mesmo, né? A senhora Maurinete Lima, porque... E aí, com a criação do Slam, eu acho que, também com o hip hop, né, essa oralidade só mudou o modo de atuação, mas ela tá aí, né? E, assim, eu acho que todo mundo tem que estar de peito aberto para todas as mudanças, né?
e das maneiras que a vida vai te oferecer essa palavra para você propagar ela. Verdade, muito bem. E dentro de estar falando aí dessa verdade, aliás, assim, tem muitos outros pontos aqui, né, que foi muito complicado fazer o marca-texto aqui com a sua poesia, porque tem vários trechos aqui que eu queria comentar, que eu acho que merece um destaque. Mas eu vou quase para o final da poesia, porque ela falou uma frase marcante. Eu posso até voltar depois para o outro ponto antes desse, mas eu queria muito falar desse, já que você tocou nesse assunto. Você diz assim: escrevi rima em papel de cimento. E isso me reflete muito sobre a dificuldade de se escrever sobre o cimento, né? É mais fácil escrever sobre o papel. No entanto, é onde a palavra não se perde, né? É onde as palavras permanecem. E aí eu queria que você falasse um pouco no contexto geral, sobre onde nós estamos escrevendo nossa poesia, né? Sim. Será que essa poesia que está sendo feita hoje, essa poesia, como você mesmo disse, que olha para trás e tenta trilhar o seu caminho, será que você acha que a gente está escrevendo? Onde a gente está escrevendo a poesia hoje, assim, na tua opinião? Nossa, Well, essa realmente é uma frase um verso que eu gosto bastante. E isso diz muito de quem eu sou, de quem eu fui. Tem um provérbio que fala que a tartaruga, ela não consegue subir sozinho num tronco, né? É alguém que colocou ela lá, né? Então, essa tartaruga sou eu, né? Esse Alessandro sou eu, que foi colocado nesse lugar, né? Mas não um lugar especial, de glamour, um lugar de respeito, né? Por isso que às vezes eu sou mais silêncio do que fala, né? Pela minha cor, por tudo que os meus antepassados fizeram, por isso que eu sou mais silêncio do que palavra, do que eu sou fala. Mas eu sinto que eu não consigo tirar tudo isso que chega até a mim, eu não consigo ficar alheio a isso, né? Todo esse eco da África, essa luta, e eu tenho que externar de alguma maneira, né? E aí, quando eu falo que eu que escrevi rap em papel de cimento, porque a minha vida inteira, às vezes, a gente se poda tanto, e eu me podei tanto, né, naquilo que eu poderia ser, e esse rap em papel de cimento, eu lembro exatamente, essa letra, esse verso foi escrito na rua João Pinheiro, né, perto do campo do Vila Nova, numa construção em que eu trabalhava de servente pedreiro, em que eu levava uma caneta no trabalho e pegava o saco de cimento vazio. Ele é recheado com papel que não tem nada, ele é liso, então eu rasgava esse papel que era interno e escrevia os meus raps nesse papel. Você entendeu? Sim. E então, eu que escrevi rap em papel de cimento e que não matei a África na minha rima, é justamente isso. Esse Alessandro, que sabe muito bem, né, onde que ele está, e que sabe chegar no sapatinho, porque em forma de respeito, né, toda essa luta quilombola, africana no Brasil, né? E como forma também de me manter vivo daquilo que me nutre, né? Esses ecos da África e dessa luta e dessas pessoas que me circundam, Edson, Wellington, Agnes, tantas e tantas pessoas, Renata Reis, né? Essas pessoas que me margeiam, que com suas várias Áfricas, né? Com suas várias concepções de mundo, que me cercam e que me nutrem, e que também não posso ficar alheio em relação a isso, né? Então, eu acho que você foi muito feliz, porque esse marca-texto me resume. Se fosse escrever uma frase que me resumisse muito, eu acho que é esse.
seria essa, né? Eu que escrevi rap em papel de cimento, né? Que é essa busca constante de todos os elementos que para mim são muito valiosos, né? Por isso que eu sempre brinco, El, que eu na minha vida, eu tenho um pai maravilhoso, uma mãe, mas eu acho assim que durante a minha vida eu tive muitos pais e muitas mães, né? Então essa busca desses muitos pais e muitas mães é para me sentir mais completo, porque eu me sinto realmente muito incompleto, né? E ao mesmo tempo buscar tudo isso, a gente tem que saber os passos que são dados, né? Principalmente nessas questões raciais, né? Onde houve tanta violência e ainda existe muita violência. Então, na minha posição, eu sou mais silêncio, pé no chão, mas ao mesmo tempo discordante de tudo o que meu povo faz ainda, né? Mas ao mesmo tempo sabendo que eu sinto tudo isso dessa maneira, né? O que me move são esses ecos da África. Nossa, maravilha, maravilha. Que bom, eu fico muito feliz em ouvir, entender isso e ter essas surpresas, assim. Eu acho que o Fundo da Boca é isso. Quem está ouvindo agora, quem já tem acompanhado os outros episódios, se esse é o seu primeiro, eu te aconselho a ouvir os demais. Se você tem acompanhado a gente... também. Continue ouvindo, porque o interessante é esse, a gente entender o porquê, como, de que forma aconteceu, e esse relato me faz, não só desse relato, mas eu estou linkando ele com tudo que a gente já conversou até aqui, e também com os marca-textos que a gente andou fazendo aqui, mas eu consigo ver a sua obra como um todo, que vem questionando várias coisas, mas uma dessas coisas que essa poesia questiona, pergunta e orienta, ela fala muito sobre a questão de poldas, né? Diferentes poldas. Essa é uma leitura pessoal. E aí você pode me corrigir à vontade, viu? Não, exatamente. E aí, seja pela polda do sistema, né? E aí das pessoas com camisa do rap em encarceramento, seja na polda de si mesmo, quando a gente às vezes faz uma rima e acha que é simples demais, e aí você desencanta aquilo que é encantado, né? E aí, à medida que foi te entregue por alguma razão, por algum motivo, se os seus olhos se abriu a ponto de você escrever e quiser compartilhar, e à medida que você não acredita nisso, às vezes você não fala e o outro não escuta, e aí você polda a si mesmo, e aí tem os poldes também dessas questões sociais, culturais. Então eu acho que a sua poesia e a sua história de vida, que ela mistura às vezes, né? A sua poesia é você e você é sua poesia, e há essa mescla. E eu acho que fala muito dessa questão de crescer em meio às poldas, né? É a leitura que eu tive, que está se confirmando, se desenhando pela nossa conversa. Mas você pode me corrigir se a minha percepção é isso mesmo? Não, você está correto, né? São essas podas que aí junta tudo isso que você falou, sabe? É sistema, é questão familiar, leia-se essa grande família, esse ramo aí de tios e tudo mais. Porque ser a gente, né? Ser a gente mesmo, né? Ter espaço para a gente desempenhar tudo isso é um processo muito difícil, né? E eu falo assim, de peito aberto, a pessoa assim, muitas pessoas me ajudaram. E aqui isso que eu te falo e volto a te falar dos pais e mães, né? Mas uma pessoa que me abriu, né, a mente para mim mesmo, uma pessoa que às vezes me conhece melhor do que eu mesmo, né? Que é a Renata, né? Renata Reis. Se você não conhece, tem que conhecer Projeto Angústia, o livro Retratos, que é minha amada. Ela me disse que abriu esse espaço para me falar, você pode. Isso é muito poderoso. Ela fala, faltou uma pessoa na sua vida que te dissesse que você pode, né? Eu sempre lembro dessa frase dela. E é isso, né?
Então, ou seja, o dia que o Alessandro Elisiário Dornelos virou o MC, né, Basaca, BZK, sei lá, Oxigênio Berdan, que eu tenho vários nomes aí pelo... Uhum. Sabe, é aquilo que acontece, né, que acontece na vida, né, essas transformações que eu sei que não é meu, eu faço parte, eu utilizo com o maior respeito do mundo, mas não é meu, me salvou e é o que eu quero para os outros, né? É realmente o que eu quero para os outros, porque eu lembro que desse momento né, através dos Racionais, do MT Bronx, do Sistema Negro, do GOG, né, Genival Oliveira Gonçalves, que foi uma pessoa muito importante para mim, de Brasília, quando eles falaram de periferia, eu fiquei tão, assim, aquilo comigo, que eu saía da minha casa, eu ia desbravar as periferias de Uberaba, né, para entender, né, o que como funciona, sabe? Ingenuidade pode ser, não sei, mas foi o que, aí naquele momento, o que me bateu no coração, né? E entender, eu acho que sim, eu sempre quis entender, sabe? Entender como que é isso, né? E quando a gente descobre que isso tem uma questão histórica, né? E que essa questão histórica está também na nossa família, aí essa poda, a gente começa a entender o porquê dessa poda, né? Sim. Nossa, e é fato, isso é uma grande verdade. E eu tô finalizando, né, aqui os meus marca-textos. Disse que eu ia falar de baixo, depois eu ia retomar outro trecho lá de cima que eu quis deixar para o final, que é uma das frases maravilhosas assim que você disse. Mais uma vez, eu não quero falar lá fora de contexto, você pode retomar o verso se você precisar, mas eu queria muito que você comentasse um trecho que você disse, que você escreveu assim: a realidade debocha do seu fraseado decorado. Eu queria que você falasse dessa questão da palavra, daquilo que é a realidade frente àquilo que é uma vivência, infelizmente, de muitas pessoas. Às vezes tem um contraste, né? Às vezes pessoas cantam e a realidade deboche. Queria que você falasse o que é esse deboche, desses fraseados decorados. Queria que você comentasse um pouco dessa frase que te veio. Pois é, você me falando, eu lembro exatamente, né, da pessoa que um dia eu fui, que estudava no Colégio Boa Vista e que tinha um itinerário, saía na Rua França, subia a Rua João Pinheiro, virava à esquerda do Pedro II, chegava no Colégio Boa Vista. Lembro direitinho, um dia, subi na rua da minha casa, subi na João Pinheiro, eu escutei Itaí de DJ1, uma frase que sempre me marcou, é que eles falavam, tem um rap que eles cantavam, que o Itaí fala, porque se você hoje comprar o meu disco, amanhã eu também posso comprar o seu, né? E aí subia, virava à esquerda no Pedro II, e lá existia um grupo de pessoas que marcaram minha vida, que foi o Betinho, que foi o Mabel, né? Que foi o Claudinho, que foi um dos percussores, né, do rap, da cultura hip hop em Uberaba. E aí tudo isso para falar que como isso fez tão bem para mim, mas que eu vejo que isso ainda não é acessível para todos, né? Por mais que a gente fale, né, da poesia, o poder da palavra, existe ainda esse bloqueio, né? Essa palavra ainda não chega em quem tem que chegar, né? Uhum. E por isso que a nossa luta, né? Eu sei que é a luta de você, do Edson, no Islã do Amor, da Vanessa do Abayomi, da Renata Nongusso, da Agnes, é que essa poesia chegue
a quem tem mais necessidade, em questão de vida, a questão de mudança social, a questão de bem-estar, né? Então, quando eu falo que a realidade debocha seu fraseado decorado, de que vale a poesia se os ouvidos estão enquadrados, porque infelizmente os nossos ainda não escutaram, né? Às vezes escutam rap, mas não toda a parte, toda a mensagem que o MC quer passar. Eles escutam somente a parte das tretas e daquelas coisas que eles querem escutar ou que estão mais no convívio, né? E o que que eu sempre quero, que penso, é que eles extrapolem, né? Que eles consigam, né? Que realmente a palavra deles possa mudar a própria vida, né? Porque a realidade e toda essa estrutura vai dizer exatamente isso. Não adianta nada você fazer o slam, não adianta nada você fazer poesia, batalha de MC, teatro e outras atividades culturais, né? O seu povo não está preparado ou não vai enxergar e eles vão saber disso da pior maneira, que é o que a gente vê. Prisão, morte, droga, alcoolismo, né? E é isso, sabe? Realmente o que eu pensei sobre essa realidade, né? Da mesma maneira que a poesia vai mudando vidas, né? E eu acho que isso é uma coisa fascinante, né, Well? Falar até do seu caso, né? Sai de São Paulo, se desloca para MG, né? Cria família, a poesia, você participa do Slam MG, do Slam BR. Isso é muita coisa para a gente, né? São oportunidades que, mesmo que pequenas aos olhos dos outros, para a gente isso é importante, né? Porque vai salvando vidas, né? Essa é a grande verdade. Sim, é verdade. E eu agradeço muito por essas oportunidades. E a vida é assim, né? Aquilo que você mesmo já pontuou, né? Em relação à poesia e aquilo que ela se propõe. Então a gente joga semente e a gente espera muito, né? Que as pessoas não ouçam só a poesia, mas também entendam a mensagem do poeta. E a gente tem essa vontade, ao mesmo tempo buscando, né? Ouvindo os demais, ouvindo os mais velhos, quem chegou antes, até quem está começando agora, mas tem sabedoria para trocar, e a gente quer muito receber e aprender, e assim a gente vai caminhando. Ale, eu estou feliz demais por dividir esse espaço com você e receber tanto, porque foi uma janela para te conhecer melhor. Eu que agradeço. A gente pensou em debater a poesia e acabou descobrindo coisas incríveis sobre você, e acho que o objetivo do podcast, mais uma vez, se realizou. Então eu queria abrir agora esse espaço para encerramento e também para você, talvez quiser marcar algum ponto, alguma fala, algum trecho da sua poesia que você gostaria de destacar, você fique à vontade. Sim. E eu queria agradecer demais pelo seu tempo, sua disponibilidade e pela tua generosidade de compartilhar com a gente. Well, você sabe que o amor que eu tenho por você, pela sua família, né, pela irmandade que a gente tem aqui no Slam, em Uberaba, e para mim é uma honra. Eu até disse mais cedo para você, porque eu realmente achei que seria uma responsabilidade enorme vir depois de Diez e Rogério Coelho. E explico por quê, porque o Rogério é um mestre que depois de 2017, o Rogério é o padrinho do Ondaka, ele juntamente com o Estrela d'Alva, Daniel Michoni, nos ajudaram demais, Jaidson também, da O Declama, de Timóteo, e Rogério é daquelas pessoas que não sabem dizer não e ajuda, auxilia de coração, né? Então o Rogério, depois de 2017, o Rogério modificou minha poesia. E também depois de 2017, quem estava lá no Sesc Paládio, lá em BH, em 2017, no Slam MG, você estava,
e quem viu jazz, e exatamente naquele dia eu conheci jazz, e o jazz também modificou muito a minha poesia. Isso, outros poetas, mas estou falando em relação ao podcast, né? Então, eu vir depois de jazz e Rogério Coelho é meio que uma somatória de tudo que eu sou depois de 2017, né? É impossível você ser a mesma pessoa depois que você conhece a poesia de jazz, né? É impossível você ser a mesma pessoa depois que você conhece a poesia de Pieta, né? E de vários outros poetas. Então, é isso, sabe? E aí eu queria marcar um texto de um trecho que a Renata gosta muito, e ela sempre me fala, que é entender a geografia das favelas pelas letras de G ou G, e depois tentar ser alguém melhor, para depois se ampliar um novo futuro além dos muros e carceragens. Esse GOG é uma pessoa que me influenciou, me influencia até hoje. Ele constantemente está fazendo live no Instagram. Se você não conhece, conheça. Genival Oliveira Gonçalves, né, o GOG, um dos monstros do hip hop brasileiro, né? E por quê? Como falaram que o rap é a CNN, né, das periferias, é isso, é uma cultura que me permeou, me permeia, né, profundamente, né, que é o MC, que é a cultura hip hop, da maneira como foi criado no Brasil, vem salvando vidas, né, salvou minha vida, e é algo que eu penso profundamente, Well, que é esse ser operário da palavra, né, que é algo que eu sou, é isso, trabalhar para os outros. Eu sempre penso que isso é utópico, o que eu vou dizer, mas que eu acho que toda pessoa merece uma poesia em vida, sabe? E esse é um propósito que eu faço, sim. Uhum. Então, há muito tempo atrás, tive um blog que chamava Poesias para Gente Desconhecida. Então, eu tirava uma foto da pessoa e escrevia uma poesia em cima dessa foto. Então, aí eu parei para pensar que eu sou assim, eu escrevo poemas para as pessoas, né? Então, esse poema aqui, por exemplo, que a gente falou hoje, Toda Vez, na verdade, ele chama Toda Vez, mas na verdade o nome dele também pode ser Leonardo de Moraes Junqueira, né? Que é para o meu irmão Leozotto, sabe? Uma pessoa que me influencia profundamente. Então, essas pessoas, esse escrever é para as pessoas, né? Então, quando eu falo do Leozotto e quando eu falo do GOG, são essas pessoas, esses pais e mães que chegam, né, através do encontro e que vão me modificando, né? Vão me modificando profundamente e eu paro para escutar, e por isso que eu sou mais em silêncio do que falo às vezes, mas eu escuto e procuro passar isso para minha poesia. Maravilha. E tem conseguido. Parabéns, irmão, pelo que você tem feito e trabalhado. Só gratidão. E que, de fato, esse teu verso que você escreveu realmente consiga se tornar uma realidade, para que consiga se ampliar um futuro novo. Isso. Né? Um bom futuro, né? Além dos muros e das carceragens, que assim seja para todos nós. E com certeza, como nós, né, somos esses operários da palavra, e a gente acredita nessa oralidade, né, nessa ancestralidade, que acredita e confia muito na palavra, então a gente vai seguindo o nosso ofício. É isso. Obrigado, irmão. Satisfação imensa, imensa em partilhar e crescer, né? Toda vez que a gente troca ideia, a gente cresce, e você é um grande mestre, um dos mais generosos que eu já conheci. E só continue, só continue, por favor. Eu agradeço ao Jazz, né, do fundo da boca. Sim, quem tiver a oportunidade de um dia estar na plateia saberá qual é a sensação de estar presente numa audição de gravação do fundo da boca. E eu acho que é tudo isso, é daquilo, da essência que você carrega, né, do jazz,
daquilo que você carrega, daquilo que você é. Você acha que você, quem sabe, quem vai no Slam do Amor sabe muito bem, né? Que essa emoção aflora. Acho que você desperta, você tem esses gatilhos aí, que não sei como que você faz, mas você tem esses gatilhos assim que você faz que a pessoa puxe, né, algo assim que muito profundo, né? Eu falei coisas muito, muito profundas que eu acho que não falaria, nem falei para muita gente assim na minha vida, sabe? É isso, né? Revelar que esse papel de cimento era do tempo que eu era servente pedreiro, mas que sonhava com um mundo melhor para mim, mas não só para mim, que era para o coletivo. Isso aí é poucos, assim, sabe? Que realmente sabem. E aí, dividir isso, para mim, é uma honra. Você sabe todo o meu amor que eu tenho por você, pela sua família. Eu só agradeço, irmão. Só agradeço. Estou terminando aqui de uma maneira muito melhor do que comecei, tenho certeza disso. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Espero que quem esteja ouvindo também tenha esse mesmo sentimento. Obrigado para você que escutou. Obrigado a você que está baixando os nossos aplicativos, baixando o aplicativo, seja Spotify, procurando a gente lá no SoundCloud, estamos também no YouTube. Obrigado. Obrigado, Ale. Obrigado, Jess. Obrigado, Calota, meus parceiros aqui no Fundo da Boca. E essa foi só a nossa terceira edição ainda. Tem muito mais por vir e você é convidado para participar com a gente. Muito obrigado.